Então vamos a alguns dados aqui da redução do zinco em alto forno. Então muito do que eu vou pegar aqui já foi falado lá na metalurgia do chumbo. Então eu espero que eu vou só falar observações complementares, mas boa parte aqui já foi falado anteriormente, tá? A metalurgia do zinco ele possui o mesmo princípio de operação dos alto-fornos de chumbo e ferro, tá? Então o alto-forno funciona meio similar. Tá? Ou seja, sinter constituído por óxidos é reduzido pelo carbono presente no coque. Tá? Então, se tu olhar assim, uma descrição em uma frase, é a mesma, o que muda em vez de ferro e chumbo é zinco, tá? Mas aí tem algumas particularidades específicas aqui. Tá? Uma vez que o zinco está sempre associado ao chumbo, a redução ocorre via processo imperial. Aí vocês lembram que lá no chumbo eu descrevi um pouquinho, na metalurgia do chumbo eu descrevi um pouquinho do processo imperial, só que hoje a gente vai dar uma ênfase maior no zinco, ao invés de ficar falando mais do chumbo e dos produtos que foram junto com o chumbo, foram produzidos junto com o chumbo. Então, o alto forno de zinco ele necessita temperaturas de até de 1000 graus, por exemplo, ali não, entre 1000 e 800 graus ali na goela do forno, né? A carga deve ser carregada a temperaturas superiores a 800 graus, então eu preciso pré-aquecer a carga, tá? E o zinco é retirado na goela na forma gasosa. Então o zinco produzido via pirometalurgia, ele é produzido na forma gasosa, um dos poucos metais que tem esse tipo de produção, tá? Ao lado, acho que só do magnésio mesmo, acho que o titânio também tem uma parte meio assim também. Então, se vocês já assistiram a aula de titânio, vocês vão lembrar disso aí, tá? Pelo cadinho, um bullion de chumbo, escória, compostas principalmente por sílica e por wustita, tá? Uma mate, feitas de sulfetos, uma fase feita de sulfetos, especialmente de cobre, e space, que é uma fase de arsenatos, tá? São vazados. Então, lá na bica de vazamento, o que eu vazo é um bullion de chumbo, escória, mate e space, tá? E já o zinco ele acaba saindo junto do gás de topo. Então lá no gás de topo eu tenho o gás rico em zinco e rico em alguns em CO que não reagiu, junto com algumas poeiras, né, o minério que foi arrastado para cima, ou desculpa, o sinter, ou mesmo carvão, o coque que foi arrastado para cima, e aí no gás de topo que eu tenho o zinco, que é o metal que está me interessando aqui no momento. Tá? Aí aqui só um diagrama do alto forno, né? O que acontece aqui é que o nosso coque é carregado junto com o sinter de zinco, né? E aí conforme essa carga vai descendo e os gases vão subindo, vai ocorrer a redução do zinco, né? O óxido de zinco reduz com o monóxido de carbono, produzindo zinco gasoso. Aí o zinco gasoso tem que passar por todo um processo de condensação e ele tem, apesar do chumbo não ter um ponto de ebulição baixo, como tem o zinco, o chumbo tem uma elevada pressão de vapor. Então significa que além de zinco, eu acabo carregando um pouco de chumbo. Então aqui tem um processo que faz uma separação entre o chumbo e o zinco, tá? Mas o processo é basicamente o mesmo que ocorre com o chumbo, tá? Só que a diferença é que o zinco acaba sendo recolhido com o gás de topo, e aí aqueles nossos 4 produtos que são o bullion de chumbo, a mate, a escória e space, eles são vazados na parte inferior do forno e são encaminhados cada um para o seu processamento específico. Tá? Então é basicamente isso que a gente tem a dizer sobre a redução do chumbo em altos fornos, a redução do zinco em altos fornos. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui da extração via processos hidrometalúrgicos. Tá? Com menor frequência, as calcinas de zinco são reduzidas via processos hidrometalúrgicos, que compreende as seguintes etapas. Tá? Então, a lixiviação do zinco ela é realizada principalmente em tanques agitados, pelo seguinte: o zinco já está fino lá no processo lá do processo de flotação, tá? Foi produzido um sulfeto fino, ele já foi oxidado no processo de destilação, tá?
E aí existe todo um custo agregado nesses processos, e processos que necessitam de elevação de temperatura, eles acabam demandando um custo bastante caro, né? Então, o que acontece é que o meu material ele já tem um valor agregado bastante alto, então a lixiviação ela acaba sendo realizada em tanques agitados, porque eu tenho que garantir que eu vou ter um bom aproveitamento da remoção do zinco desse material. Então, essa relação, a gente aprende lá em hidrometalurgia que os processos de lixiviação em tanques agitados é um processo um tanto quanto caro, e ele é utilizado exatamente por isso, porque a gente acaba gastando um bom quantidade de recursos para produzir essas calcinas que vão ser lixiviadas, tá? Depois existe um processo de extração por solvente, né, que tem a função de eliminar o ferro, refinando o licor lixiviado. Aí lá da aula de cobre a gente lembra que o processo de extração por solvente significa colocar meu licor lixiviado que está rico em zinco, mas também está rico em ferro, tá? Eu coloco ele em contato com uma fase orgânica, essa fase orgânica só absorve o zinco e acaba não absorvendo o ferro, e depois eu reconstituo uma solução aquosa onde eu tenho zinco, mas não tenho ferro. Então, no início do processo, antes da extração por solvente, eu tinha um licor lixiviado com zinco e ferro presente, e depois do processo eu acabo tendo um licor lixiviado só com zinco e eu eliminei o ferro, tá? Aí a eletrorecuperação acontece em células eletroquímicas, onde os principais contaminantes do eletrólito são algum ferro que eu não consegui eliminar, níquel, cobalto, antimônio e arsênio, tá? Só que aí o processo consiste basicamente em eu ter um ânodo inerte que acaba gerando os elétrons e que são produzidos nesse ânodo para lá no cátodo reduzir o zinco, assim como na metalurgia do cobre, tá? Exatamente igual. Então aqui pode-se dizer que o zinco a gente pega um pedaço da rota hidrometalúrgica bastante semelhante ao cobre, e no caso da rota pirometalúrgica a gente pega um processo, inclusive o mesmo processo do chumbo, tá? Então esses são os métodos de extração basicamente dos minérios de zinco para a produção de zinco metálico. Agora a gente vai ver um pouquinho das aplicações e depois as ligas de zinco, tá? Bom, então aqui vão as principais aplicações do zinco, e inclusive com a porcentagem do zinco que é aplicada na respectiva aplicação. Então, 50% do zinco é utilizado em galvanização, tá? Seguido depois de 17% de composição na liga de bronze e latão. Então a gente viu lá no cobre que o zinco ele entra na composição química do bronze e do latão, tá? Depois tem ligas de zinco, tá? Aí mais para frente ali a gente vai ver que ligas são essas. Depois utilizado como óxido na indústria química, e aí tem alguns trefilados de zinco e depois outras aplicações mais secundárias, tá? Aí a gente tem aqui um exemplo, uma figura de um aço galvanizado. Aí o que é um aço galvanizado? Ele é recoberto por zinco, tá? E aí com um substrato de aço, tá? E isso impede que haja corrosão, porque quando o ambiente corrosivo corrói o zinco, ele forma um óxido aderente à superfície do zinco, tá? Se eu riscar esse óxido, além disso, e ter acesso ao aço, o zinco mesmo assim vai corroer preferencialmente ao invés do aço. Então isso adiciona a vida útil, aumenta a vida útil dos aços, tá? Então o zinco, a galvanização, ela faz tanto sucesso porque é uma maneira barata de transformar, de conseguir obter um aço com uma resistência à corrosão aumentada, tá? Então é basicamente essas aplicações, e a gente vai ali agora para as ligas de zinco, tá? Bom, as ligas de zinco elas são denominadas Zamac, tá? Então a Zamac é uma família de ligas com base em zinco e com elementos de liga como alumínio, magnésio e cobre. Então os principais elementos de liga do zinco são alumínio, magnésio e cobre, né? As ligas fazem parte da família de ligas de alumínio e zinco. Elas possuem composição de alumínio constante de 4%, a liga mais comum é a liga Zamac 3, mas Zamac 2, 5 e 7 ainda são usadas comercialmente. As outras já perderam o uso comercial, né? E aqui a gente tem uma composição típica de uma Zamac, que é 95% de zinco, 3% de alumínio,
e o resto tá em valores mais baixos, tá? Que não que são o resto da composição, né? Em teores mais baixos, mas principalmente zinco e depois alumínio, tá? Bom, por fim, eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? E dizer que quem tem alguma dúvida pode me procurar na sala de aula para sanar essas dúvidas, ou então usar o recurso que a gente está utilizando esse semestre, aí, seja ele o Classroom ou o Moodle, ou então me encontrar nos corredores do IF, me perguntar, ou como última alternativa, me mandar um e-mail nesse e-mail que está aqui escrito, tá? Se você chegou nessa aula por algum outro motivo, você pode me mandar um e-mail também, que se eu souber responder a sua dúvida, eu vou responder, tá? Então eu queria agradecer a todos pela atenção e tchau.